Então, antes de começar o procedimento de colocar o permanente, eu higienizo bem a pele com shampoo de bebê, tá? Não pode ter nenhum resquício de make ali. E aí eu já venho aplicando o passo 1, que é o redutor, né? Que vai quebrar as pontes de disulfeto. Aí eu aplico em toda a sobrancelha, mais ou menos essa quantidade aí, porque cada sobrancelha a gente usa uma quantidade, né? Como a Gabi tem bastante pelo, eu acabo botando mais produto. E aí eu venho espalhando em toda a sobrancelha. Eu passo com aqueles aplicador de batom, mas pode ser com uma escovinha. Mas eu prefiro o aplicador de batom porque daí ele não suga o produto, sabe? A escovinha acaba indo muito produto pro meio da escovinha. E aí eu venho aplicando em toda a sobrancelha. Nesse momento não precisa laminar os pelinhos pra cima, porque primeiro a gente precisa amolecer esse fio. Então a gente vai aplicando em toda ela. Depois que eu termino de aplicar o passo 1 em uma sobrancelha, eu já coloco o plástico filme, porque a partir do momento que tu já coloca o permanente, ele já começa a agir. E aí eu ocluo com plástico filme porque esse produto ele faz mais efeito com o calor, né? Ele não entra em contato com o ar. Quanto mais antigo tá esse produto, mais ele demora para fazer efeito. O meu ele já tá no finalzinho. Então eu tenho que deixar sempre um tempinho a mais para agir. E ele age melhor também com o calor do que quando tá um dia frio, tá? Outra coisa, agora eu vou aplicar na outra, tá? Coloquei o plástico filme, anotei a hora em um papelzinho, ou tu pode anotar na testa da cliente. E aí eu vou começar a contar 10 minutos, tá? A partir de 10 minutos eu começo a olhar a maleabilidade do fio. Então, coloquei o plástico filme, coloco os minutos para contar e vou aplicar o produto, eu passo 1 na outra. Daí também aplico em toda a outra sobrancelha, vou aplicando em todos os fios, né? Não pode esquecer nenhuma partezinha. E aí depois eu também ocluo com o plástico filme. Importante também na hora que tu for aplicar o plástico filme, cuidar para não acabar penteando nenhum fio para baixo, tá? Porque daí ele pode acabar não alinhando depois. Então, o interessante é que tu deixe os fios um pouco para cima na hora de botar o plástico filme e cuide para não ter pelos caindo para baixo nesse momento. Agora eu tô olhando como é que tá a maleabilidade do fio, né? Dou mais uma penteadinha para cima ali. Quando ele começa a ficar mole, eu já começo a pentear um pouquinho para cima para ele ir ficando para cima. E aí eu coloco o plástico de volta. Aguardei 10 minutos, agora eu vou olhar como é que tá esse fio. Vou pegar uma escovinha, eu gosto de usar essas escovinhas interdentais de dentista. E vou ver se eles já estão maleáveis, né? Se eles já estão moles. E aí nesse momento eu percebo que tem alguns fiozinhos da Gabi que estão para baixo ainda. Então eu acabo deixando um pouquinho mais, até coloco, ó. Esse teste aí é o teste que eu faço para ver se ele tá maleável. Quando eu faço essa ondinha e o fio fica, quer dizer que ele já tá maleável o suficiente. Só que eu percebi que tinha alguns fiozinhos que não tinham laminado. E aí eu coloco mais um pouquinho nesses fios que estão mais caídos para baixo e deixo mais alguns minutinhos. Aí eu limpo ela, toda ela, para não ficar produto nos outros fios que já estão maleáveis, né? Para não ficar um fio seco. E aí eu aplico mais do passo 1 apenas nesses fios que ainda não ficaram leves e maleáveis, tá? Aí eu aplico apenas nesses pontos, porque se eu ficar deixando o produto onde não tem mais necessidade, esse fio pode acabar sofrendo um corte químico. Então eu prefiro deixar só aonde tá duro ainda o fio, né? Ele ainda não quebrou as pontes de disulfeto. Aí eu ocluo novamente com o plástico filme, tem uns pelinhos ali que eles estão tendendo aí pra baixo, aí eu venho com o aplicador de batom, trago eles pra cima e já coloco o plástico meio que apertando pro plástico segurar. Aí eu vou conferir o teste da outra sobrancelha que também já fechou os 10 minutos, e aí vamos ver se o fio também já tá maleável. Faço o teste da escovinha, penteio pra cima, e aí eu percebo que eles já estão bem maleáveis, bem fáceis de ficar pra cima, já estão bem moles, digamos assim. E aí eu já removo o produto com algodão seco, tá? Eu não umedeço ele, eu apenas passo um algodão seco. Removo com algodão seco porque ele não pode ser molhado, né, antes de 24 horas. E aí também eu passo com leveza, porque tudo que tu friccionar ali pode quebrar o fio, porque agora ele tá mais suscetível a isso. Então tem que ter um certo cuidado e sempre mexer na sobrancelha com delicadeza.
E aí eu fiz o mesmo processo de aplicar o produto apenas onde tinha alguns fios que estavam caindo para baixo ainda, não estavam meio que me obedecendo em ficar para cima. Fui lá e reapliquei e coloquei o plástico filme de novo. Agora eu já venho removendo o produto, eu deixo em média uns 3 minutinhos aqueles fios em específico e analiso para ver se eles já ficaram maleáveis. E aí eu já venho passando o algodão seco novamente para retirar o excesso de produto. Após eu remover o passo 1, eu vou começar a laminar esses fios, tá? Eles podem ser laminados ou com a espátula, com a escovinha. Eu prefiro com a escovinha e aí às vezes eu venho com a espátula só para deixar um pouquinho mais alinhado esses fios. E eu venho penteando eles pra cima, só que um pouquinho em diagonal, tá? Pode ser totalmente pra cima ou pode ser um pouco mais lateralizado, assim como eu coloquei ali. Isso vai muito do estilo que cada uma gosta, né? E aí pode perceber que agora eles estão bem molinhos, bem maleáveis, então assim que eu passo a espátula, ele já fica. E aí eu vou começar a laminar toda essa sobrancelha para receber o passo 2. Agora eu aplico o passo 2. E o passo 2, ele é necessário estar em todos os fios, porque ele vai neutralizar o passo 1. Ele vai parar de fazer efeito o redutor, né, que é o passo 1. Então, se tu esquecer algum cantinho, esse cantinho pode quebrar, porque se não for neutralizado com o passo 2, é certo que ocorre queda de fio, quebra de fio, então tem que aplicar o passo 2, tá? E tem que aplicar em todos os fios muito bem aplicados. Depois tu vai ver que eu passo a escovinha, passo o aplicador de batom. E nessa hora não dá para economizar o produto, porque o passo 2 é muito importante também para ele realmente ficar laminado, tá? Então é agora que a gente lamina os fios e deixa eles para cima. E também acaba neutralizando o passo 1. Deu o tempo do outro lado, vou lá laminar a outra sobrancelha, então eu sempre faço uma de cada vez. Lamino a outra, pode ser com a escovinha ou pode ser com a espátula. E aí tu pode perceber que eu faço com bastante delicadeza para não quebrar nenhum fio ali, né? Então tem que ter uma mão bem leve, mas esses fios precisam ficar alinhados, porque se tu não laminar, acaba que ele não fica para cima depois, tá? E venho aplicando o passo 2, que é o neutralizante. Aí aplico bastante produto, pode perceber que eu enchi de neutralizante e vou espalhando em todos os fios. Agora eu vou concluir com o plástico filme, e aí nesse passo 2 eu deixo 15 minutos, que é o indicado pelo fabricante. Cada marca tem o seu tempo ideal, né? No caso da Master é 15, aí cada marca sempre diz ali o passo 2, deixar tantos minutos. É só o passo 1 que eu acabo indo pela maleabilidade do fio para evitar corte químico, mas o passo 2 é melhor ele ficar mais tempo do que menos tempo, então o ideal da Master é ficar 15 minutos, tá? Então não tem problema se ele ficar um pouquinho a mais, ele só não pode ficar a menos, porque daí pode ser que ele não tenha ficado o tempo ideal para neutralizar o passo 1. Então eu venho aplicando ali em todo a sobrancelha o plástico filme, e nesse momento também precisa cuidar para não acabar deixando os fios para baixo. Então eles têm que estar bem alinhados para cima, e aí vim colocando o plástico para não cair os fios para baixo novamente. E aí, nesse momento, fechou os 15 minutos, eu venho removendo o plástico filme. E aí, eu passo um algodão seco, tá? E eu removo todo esse excesso de produto. Venho alinhando novamente com a escovinha, né? Percebo que eles ficaram bem laminados. E aí, nesse momento agora, é a hora de fazer o design, retirar esses pelos que ficaram em excesso. Então, eu penteio todos os pelos pra cima, e aí eu começo a fazer o design. E no momento do design da brow, a gente tem que cuidar para não tirar demais os pelos, porque quando a brow lamination sair, pode acabar ficando falhado, porque ela aumenta, né, o tamanho da sobrancelha. Então não dá para cortar demais e não dá para remover pelo demais e depois que sair a brow lamination ficar falhas. Então no design à mão livre eu aproveito o máximo a quantidade de pelos. Eu uso aquela regrinha, né, do desenho da sobrancelha, sempre a cauda sempre sendo mais elevada, cuido para não deixar a cauda muito caída, e eu aproveito o máximo possível aquela quantidade de pelos na base ali de baixo, tá? Sempre deixando sempre mais largo do que mais fino. Outra coisa é que eu penteio ali as pontinhas para baixo para mim poder fechar a caixinha em cima,
porque tu pode perceber que ela fica mega larga, né? Então, nesse momento eu penteio pra baixo pra mim poder fazer aquela linha de cima e fechar o formato de uma sobrancelha ideal, né? Mas tudo eu sempre deixo mais largo do que o normal, tá? Porque realmente a gente não pode tirar demais na Brow Lamination. E na parte de cima eu acabo fechando bem onde termina a grande região de pelos ali mesmo, fazendo aquele formato tradicional do design, né? Onde a parte da frente é mais larga, o ponto alto eu vou fechando e deixo um ponto em V lá na cauda, tá? Então, por isso que é ideal tu sempre saber fazer um formato de uma sobrancelha ideal. Porque nesse momento a gente só faz o formato da sobrancelha natural de cada cliente. Não precisa ter medidas exatas, desde que tu preserve o máximo possível ali. Então, pode perceber que eu sigo exatamente onde está terminando a grande volumização dos pelos e fecho a cauda ali. E aí eu já vou remover esses pelos que ficarem pra fora. E aí eu começo a remover. Na Brow Lamination tem que ter um cuidado também na hora de for fazer com a linha, de pentear os pelos pra baixo ali, porque senão tu acaba puxando os pelinhos que estão dentro do desenho por conta deles estarem pra cima, pode acabar puxando. Então eu venho e penteio pra baixo. Muito pertinho ali eu acabo vindo com a pinça, porque tem muito perigo de puxar algum fio que está ali dentro da caixinha, tá? E aí eu venho removendo tudo que fica fora. E aí na Brow Lamination eu tiro na pinça embaixo, porque o fio ele fica mais fino e ele acaba deslizando, meio que escorregando na linha, ele não pega direito. Então eu venho esticando bem a pele e removendo todos os pelinhos ali embaixo com a pinça, assim. Se tiver um ou outro ali que ficou, eu tiro com a linha, mas tu vai perceber que na hora de passar a linha não vai pegar direito, por conta do fio tá texturizado, né? Ele fica mais fino. Até a pinça às vezes escorrega com o fio assim. E aí o último passo é nutrir esses fios. Eu passo o passo 3 da Master, né? Cada kit vem o seu óleo nutritivo, mas eles não são tão potentes para regenerar esse fio e deixar ele bem saudável. Então o ideal é a gente usar o regenerador da Tuya ou aquele Lash Complex 3D. Mas como eu ainda não tenho, eu uso o passo 3 mesmo, que é o óleo nutritivo. E aí eu aplico em todos os fios, eu aplico bastante produto pra esse fio ficar bem nutrido depois, tá? E aí a cliente não pode molhar por 24 horas, que esse olhinho vai ficar agindo. Depois ela pode molhar, claro que o ideal é ela não molhar tanto, né? E ela vai precisar nutrir esse fio em casa. E aí eu indico ela usar o sérum da Nirage, que tem na Shopee, assim, pra vender uns 20, 25 reais. E aí, caso ela não consiga comprar o sérum da Nirage, ela pode usar a Bepantol. Mas a Bepantol não é tão potente. Esse sérum, ele protege os fios, ele estimula o crescimento de outros e fortalece bastante, tá? A haste do pelo. E aí, os cuidados são a cliente não molhar por 24 horas e nutrir os fios todos os dias com esse sérum da Nirage. E também ativar a Brow Lamination penteando com a escovinha, tá? Porque se ela não pentear, esse fio não vai ficar pra cima. Ele vai ficar pra onde ela estimular ele, digamos assim. E aí tu pode perceber que eu quase não removi pelos, né? Deixei bem larga, porque realmente ter muito cuidado, porque depois que a brow sai pode ficar falhas. Então, realmente preservar o máximo que tu conseguir. Então, antes da brow, os pelos sempre são mais descendentes, caindo para baixo. E aí, o poder da Brow Lamination é deixar esse fio mais maleável e suscetível para onde a gente alinhar eles. Então, eles ficam mais levantados, né? Acaba levantando o olhar e deixando esse olhar mais fox, né? Subindo. Fica lindo.